Você fala das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas as adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a gente observa todo esse contexto onde está inserido essa parábola das 10 virgens, onde nós observamos que essa parábola traz uma história interessante para que nós venhamos estar preparados. Observa que esse texto ele fala sobre como era o casamento judaico, uma simbologia do casamento judaico. Nos seus dias, um noivo ele visitava a sua noiva. E observa uma coisa importante, é que Jesus, contando essa parábola, ele faz uma ilustração acerca da sua vinda e fala de 10 virgens. O importante nesse contexto é que Jesus ele está mostrando que as 10 virgens, todas elas tinham lâmpadas, todas elas tinham azeite, todas elas tinham fogo nas suas lâmpadas. Todas as 10, elas foram ao encontro do noivo. Todas as 10 virgens, elas adormeceram. Mas o que faz a diferença entre 5 daquelas virgens, que é considerada como as nécias, que é considerada como as loucas, e as 5 prudentes, foi o tardar do noivo que fez toda a diferença. A gente observa que o tardar do noivo fizeram com que aquelas mulheres, à espera do noivo, elas adormeceram, elas dormiram. E quando elas acordaram, foi com um grito de alguém que estava dizendo: lá vem o noivo. E quando elas se despertaram, a Bíblia nos diz que as suas lâmpadas estavam apagando. Então aquelas 5 nécias, elas disseram para as prudentes: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E a gente observa que as prudentes disseram: nós não podemos dar-nos do nosso azeite, porque se nós darmos do nosso azeite para vós, vai incorrer que as nossas lâmpadas também vão se apagar. E para que isso não aconteça com vocês e conosco, vocês vão aos vendedores, vocês vão aonde vendem azeite e vocês comprem para si. Enquanto aquelas 5 saíram em busca de comprar azeite, o noivo chegou.
e levou aquelas 5 que estavam com ele, e a porta se fechou. E quando aquelas 5 que foram comprar o azeite chegaram, elas começaram a bater a porta. Elas começaram a dizer: Senhor, abre-nos a porta. Mas já era tarde, o noivo já estava no seu recinto, o noivo já estava nos seus aposentos. O noivo não abriu a porta e ainda disse: não vos conheço. Jesus está trazendo essa parábola e mostrando-nos que quando Jesus voltar, não há tempo para se preparar. Nós devemos estar preparados. Tem que as nossas lâmpadas, elas precisam não apenas estar acesas, mas nós precisamos ter combustível suficiente, mesmo que o noivo tarde, mas nós não venhamos ser pegos desapercebidos, despreparados. Precisamos estar preparados para que quando o noivo vier, nós estejamos prontos para subir ao encontro de Jesus. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, Paulo fala claramente acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo fala acerca da vinda de Cristo, a Bíblia nos diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. É importante que o arrebatamento ele será num abrir e fechar de olhos, num abrir e fechar. Por que não é no fechar e abrir, mas é num abrir e fechar de olhos? Significa dizer que alguém vai estar de olhos vedados, alguém vai estar dormindo, alguém vai estar de olhos fechados, e quando abrir os olhos, Cristo já veio e levou a sua igreja. Então, arrebatamento é raptar com veemência, com precisão, com rapidez. É algo tão rápido, é algo tão eminente, é algo tão veloz, que é num abrir e fechar, é num piscar de olho, a igreja será tomada para o Senhor, e tomará essa igreja para si com rapidez. Observa que se é tão rápido assim, num abrir e fechar de olhos, isso significa dizer que não vai ter tempo para pedir perdão, não vai ter tempo para se arrepender, não vai ter tempo de reconciliar-se, não vai ter tempo de procurar um pastor, alguém para dizer: ore por mim porque Jesus está vindo. Não, o tempo é hoje, é agora. É por isso que quando o noivo vier, vai subir aqueles que estão preparados, aqueles que estão à espera do noivo. O escritor aos Hebreus, ele diz: aquele que há de vir, virá e não tardará. Se nós observarmos nas Escrituras, há a promessa da vinda de Jesus Cristo. O próprio Senhor disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Casavam, bebiam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e acabou com tudo. Nós estamos pregando nesses últimos dias. Jesus está voltando. Parece que esta mensagem ela
tem sido uma mensagem que tem trazido para as pessoas que as ouvem. Elas não estão credibilizando, assim como as pessoas do dias de Noé, elas não credibilizavam. A Bíblia diz que o Senhor mandou que Noé construísse uma arca, e o tempo da graça de Deus era enquanto Noé estava construindo aquela arca, 120 anos. 120 anos Deus dando oportunidade para um preparo, para que aquele povo viesse se arrepender, para que o povo viesse credibilizar o que Noé estava pregando, anunciando. Mas se percebe que até o dia que Noé entrou na arca, havia uma incredulidade no coração daquele povo, não acreditando em Noé, achando que Noé era uma pessoa que simplesmente estava construindo uma grande arca, simplesmente por causa de uma loucura da sua cabeça. Mas a Bíblia é clara que o tempo da graça se extinguiu quando Noé entrou na arca. O tempo da graça se extinguiu até quando Noé entrou e o anjo selou aquela porta por fora. Mesmo que Noé quisesse salvar um amigo, ele não podia mais, porque o anjo selou a porta. E a arca hoje é Jesus Cristo. Nós estamos pregando Jesus, Ele está voltando. Jesus está às portas. Mas alguém pode dizer assim: há tanto tempo que os crentes pregam isso e Jesus ainda não voltou. Eis os sinais. Os sinais, eles estão se intensificando a cada dia. As mazelas, a gente vê os maremotos, terremotos. Nós estamos vendo as mazelas tomando conta da sociedade, da humanidade. Os homens estão se corrompendo a cada dia. Os homens tornaram-se amantes de si mesmo. O homem não pensa mais no próximo, o homem só pensa em si. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Se ele tiver que passar por cima de alguém para conseguir algo, ele vai. Tudo isso a gente percebe o amor das pessoas se esfriando. A vida do ser humano não vale muita coisa. Hoje, por qualquer coisa, um homem ele tira a vida de outro. Por qualquer coisa, um homem hoje está ceifando a vida de alguém. Que é isso? Falta de amor no mundo. São prelúdios da vinda de Jesus Cristo. Ele está voltando. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós observamos em Atos capítulo 1, quando Jesus foi assunto aos céus. A gente observa que Jesus, a partir do versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na circunvizinhança. Nós vemos Jesus instruindo, dando as últimas instruções e sendo levado às alturas. De repente, os irmãos que ali estavam, a Bíblia diz que foi mais de 500 pessoas, viram Jesus subindo. E quando eles estavam com os olhos fitos no céu, a Bíblia diz que 2 varões de branco apareceu e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi assuntos, que vocês estão vendo ele subir, ele há de vir. Então há promessas de Deus. Não tem como duvidar da promessa de Deus, porque a Bíblia está mostrando que Jesus, ele vai voltar. Aqui a parábola das 10 virgens é uma mostra clara, evidente de que Jesus vai voltar, e só vai subir quem está preparado. Não vai ter tempo de comprar azeite, não vai ter tempo de ir buscar ajuda, não. É quem está preparado. Aquele que está preparado, ele vai subir ao encontro do Senhor. Aquele que está preparado, aguardando a vinda, observe que elas foram ao encontro do noivo, mas o noivo tardou. E o tardar do noivo é que fará toda a diferença.
Não é porque estão pregando que Jesus vai voltar e ele ainda não veio, que você vai desistir da caminhada, que você vai se frustrar no caminhar. Não, Jesus disse que vinha e não veio. Eu vou sair da igreja, eu vou deixar Jesus. Não. Que você continue perseverante, que você continue buscando. O tardar do noivo é para que as pessoas estejam preparadas. Eu acredito que antes de Jesus voltar, vai haver um grande despertamento, vai haver um sacudir da figueira. Deus vai sacudir esta nação com avivamento para que ela se desperte. Aqueles que estão afastados volte, aqueles que ainda não fizeram a sua decisão, eles possam fazer a sua decisão, eles possam realmente buscar ao Senhor. Isaías capítulo 55, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías está falando que há um tempo de buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque depois que essa igreja subir, depois que Jesus voltar, os homens buscarão a presença de Deus. Os homens buscarão uma igreja de porta aberta, mas vai encontrar simplesmente paredes. Porque a igreja, ela subiu. Os homens andarão de um lado a outro, procurando um refúgio, e não vai encontrar. A Bíblia nos diz que depois do arrebatamento da igreja, haverá sofrimento. Apocalipse vai nos mostrar claramente que o anticristo reinará por 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz. 3 anos e meio de uma grande tribulação que o mundo jamais viu. Os olhos dos homens derreterão em torno da sua própria órbita. Os homens tornarão-se cancerosos. Os homens morderão a sua língua. Os homens desejarão a morte e não vão morrer. É assim que a Bíblia nos diz. Os homens, eles procurarão um lugar de refúgio e não vão encontrar. Porque há um juízo de Deus. Há uma perseguição para aqueles que não negaram o nome de Jesus. Então é tempo de buscar a Deus. Não brinque com a sua vida. Não brinque achando que você não vai prestar conta. A Bíblia diz que até o tempo que nós desperdiçamos, nós vamos prestar conta. Então há um acerto de conta. Nós prestaremos conta da nossa vida. Nós vamos prestar conta da nossa alma. Nós vamos prestar conta do que nós estamos fazendo. Não pense que o homem vai viver de qualquer jeito e nada vai ser cobrado dele, porque vai. Hoje é tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a presença do Senhor. É tempo de arrependimento, como disse o apóstolo Pedro. Arrependam-se, para que venha o tempo do refrigério. Que Deus possa te abençoar. Isso não é palavra para amedrontar, são profecias bíblicas e elas vão se cumprir, querendo você ou não, elas vão se cumprir. Todas as profecias bíblicas que foram escritas acerca da primeira vinda de Jesus, do verbo encarnado, ela se cumpriu. E o próprio Jesus, quando ressuscitou, ele diz: eis o que estava escrito na Torá, nos profetas, nos salmos. Eis o que estava escrito. Quando alguém dizia: Senhor, tu não vai morrer, ele diz: para trás de mim, Satanás, tu não sabe que foi para isto que eu vim. É como se Jesus estivesse dizendo: foi para cumprir tudo aquilo que estava escrito a meu respeito. Eu vim para cumprir tudo isso. Então, se as profecias que estavam falando acerca do verbo encarnado, do Filho de Deus, que veria na plenitude dos tempos, ele veria, nasceria de uma virgem, ele resgataria o homem, se tudo que estava escrito a respeito dele se cumpriu, pois acerca da primeira fase da segunda vinda de Jesus também vai cumprir. Que Deus te abençoe, que Deus possa te guardar
Que Deus possa te dar a oportunidade de você reconhecer a grandeza e a eficácia da obra de Jesus Cristo e confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. É tempo do homem se chegar a Deus. É tempo do homem se voltar para Deus e tirar um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar e te dar muita graça em nome de Jesus. Amém.